Olá, a TV Arco Elite Parlamentar, um programa da Arco Advice destinado a ouvir jovens políticos sobre conjuntura política e sucessão presidencial, conversa hoje com o deputado José Aníbal, líder do PSDB na Câmara e que está exercendo seu quarto mandato como deputado federal. José Aníbal foi secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, foi presidente do PSDB e trabalhou na coordenação de campanha do então candidato presidencial José Serra à presidência da República em 2002. Hoje, com os jornalistas Marcos Augusto e Gabriel Garcia. Deputado, vamos à nossa primeira pergunta. O governador José Serra disse que nós ainda não estamos no momento de campanha. Em compensação, o presidente do PSDB e o próprio presidente do DEM defendem que nós já devemos antecipar a campanha. Qual a avaliação do senhor sobre isso? O governador José Serra tem toda a razão. Não é momento de campanha. As pessoas não estão pensando nisso, a sociedade não está nem minimamente interessada nisso. O que há é uma sucessão de transgressões cometidas pelo presidente da República, que inventou uma candidata, é o dedão do presidente, não é candidata do PT, de nenhum outro partido, é dele, Lula. E está transgredindo a legislação sistematicamente, promovendo essa candidata, inclusive com dinheiro público, como nessa viagem ao São Francisco e em vários outros episódios. O governador José Serra é o governador do principal estado do Brasil. Está fazendo obras importantíssimas de logística, de infraestrutura para o Brasil. Coisas que ainda estão em curso, que ele precisa acompanhar dia a dia. Agora mesmo teve o episódio no Rodoanel que ele foi lá, no mesmo momento, acompanhar, resolver. Precisa ter atenção voltada para isso, pelo menos até março, que é o prazo para desincompatibilização. E aí, ele certamente, antes disso, é muito provável, vai dizer qual é a decisão dele, qual é a intenção dele. Tanto o Guerra como o líder o presidente do DEM tem razão, porque há uma certa ansiedade que sempre é preciso administrar. Mas eu acho que ela hoje está adequadamente administrada, para pelo menos até o começo do ano. Essa última pesquisa da CNT Censo, os jornais, após a pesquisa, noticiam que o PSDB, o Democratas, o PPS, estão fazendo uma pressão sobre o governador para que ele se decida o mais rápido possível a candidatura. Isso realmente está acontecendo? Nós nos encontramos no dia da pesquisa, as lideranças dos três partidos, e foi um encontro absolutamente normal, sem ansiedade, sem estresse, como dizem os baianos, né? E todos acordamos que realmente o prazo da candidatura, da definição de candidatura, é o início do ano que vem. Eu acho que a pesquisa é fotografia de momento. Se você considera o grau de exposição da candidata do Lula, acho que o crescimento dela está dentro da margem para baixo. Deputado, o governador José Serra e o governador Aécio estão disputando a indicação do partido para a candidatura à presidência da República. O senhor acha que a escolha, obviamente o partido tem que escolher, optar por um, o senhor acha que isso divide o partido ou é possível dizer que o partido vai estar unido mesmo que eles não venham a formar uma chapa por sangue? O partido vai estar unido em qualquer circunstância, dito por ambos e reiterado toda semana, inclusive pelo Aécio com muita ênfase. Houve toda uma ideia de que o Aécio poderia estar saindo do PSDB, buscar alternativa. Nada. O Aécio está firme dentro do PSDB e sabe, tanto quanto o Serra e nós todos do partido, que tem um caminho de vitória, a unidade, e tem um caminho que não leva à vitória, a divisão. Nós não vamos nos dividir. Deputado, mas o governador Aécio Neves, sabemos que na primeira vez que o Serra disputou, ele não se empenhou como deveria, então como a cúpula do partido acha. Como é que o senhor acha que esse bairrismo pode afastar o Serra da candidatura o Aécio da candidatura do governador José Serra? Ou seja, Minas pode ser, sendo o Aécio escolhido, Minas pode eventualmente, em retaliação, não aceitar o governador José Serra como candidato e eventualmente não votar nele? Primeiro, é absolutamente legítimo que Minas queira ter um presidente. Já teve alguns, não é? E teve o último, que foi indicado o presidente da República, porque era o procedimento na época, mas foi uma vitória democrática, Tancredo Neves, e que infelizmente não pôde assumir. Avô do Aécio Neves. É natural, legítimo que Minas queira ter
um presidente da República. Mas eu acho que em 2002 a situação era distinta. Eu era o presidente nacional do PSDB, portanto eu acompanhei muito bem aquela eleição, não é? Tivemos algumas dificuldades aqui e acolá, sem dúvida, mas o Aécio sempre assumiu a candidatura Serra a presidente. Fizemos reuniões lá no segundo turno, eu participei. Acho que isso é muita fabulação. O que tem de objetivo? São Paulo tem 30 milhões de eleitores, Minas tem 14 milhões e meio, quase 45 milhões de eleitores. Nesses dois colégios eleitorais, eu tenho muita confiança que o PSDB vai ter um resultado sobre o número de votos válidos na faixa dos 20, 22 milhões de votos. E para que isso aconteça, Serra e Aécio vão estar assim, juntos, porque sabem que isso é uma pedra de toque importante para vencer as eleições nacionais. Eu não tenho dúvida que o Aécio, se não compuser a chapa, ou se não houver esse entendimento, ou a hipótese do próprio Aécio ser o candidato, terá do Serra todo o apoio em São Paulo, né? E, de igual modo, o Aécio estará apoiando o Serra de forma aberta, como ele já declarou, reiterou, e sabe do que o significado que isso tem. Não é só as eleições de 2010, são procedimentos seguintes na vida pública do Brasil. Portanto, eu acho que a unidade vai ser suficiente para que tenhamos uma expressão eleitoral nesses dois estados muito significativa do ponto de vista nacional. Recentemente, o senador Sérgio Guerra, presidente do PSDB, disse que numa escala de 0 a 10, ele diria que 3 seria a probabilidade de haver uma chapa puro sangue, onde Serra seria candidato a presidente e Aécio a vice. Na avaliação do senhor, essa probabilidade está correta ou o senhor tem uma outra opinião? O Sérgio Guerra é um presidente de partido ativíssimo. Segunda, sexta, sábado, domingo, tempo integral. Até de madrugada, porque o Serra tem uns horários meio dilatados pela noite adentro. Mas, enfim, e ele é uma pessoa que tem boa capacidade de avaliação. É uma avaliação que eu considero muito de referência, muito precisa. Deputado, como e quando será a escolha do candidato Tucano à presidência? A escolha é na convenção em junho. Agora, a pré-escolha, a meu ver, não passa muito de janeiro do ano que vem. Vai haver prévias? Se for necessário, sim. Não é? Mas eu acho que aí tem muita mais de diálogo. Não vai ser uma indicação de dedo. Alguém chega e diz como o Lula fez no PT. É esse aqui o candidato e acabou. Não. Na possibilidade, na hipótese de haver prévias, o senhor acha que tem algum nome que se viabiliza dentro desse cenário? Claro, um dos dois se viabilizaria. Os dois nomes que estão colocados são Serra e Aécio. Um deles se viabilizará. O que se comenta é que, se houver prévias, há uma grande possibilidade do Aécio ser escolhido, porque acha que ele tem uma capacidade de aglutinar mais. É especulação, né? Eu conheço bem o PSDB. Eu acho que o partido está com uma atenção muito bem focada em ganhar essas eleições. Sabe o que isso significa para o Brasil? O Brasil dá um novo passo adiante, forte. O atual governo é bom de colher, ruim de plantar. Nós vamos voltar a ter um governo que saiba plantar e saiba colher. Não é? E isso o PSDB sabe fazer bem. Já mostrou que sabe fazer, está fazendo em Minas, está fazendo em São Paulo. O partido está muito focado nisso. Não está na especulação de que se houver prévia, esse tem mais chance que aquele, que agrega mais, não. O suposto é que ambos agregam. Se houver prévia, o partido vai se manifestar e escolher. Agora, não com esse pressuposto de que um sabe agregar e o outro não sabe. Você acha que alguém chega ao governo de São Paulo, eleito no primeiro turno, sem ser um bom agregador? Vamos encerrar esse primeiro bloco e voltamos em seguida. Estamos de volta, hoje entrevistando o líder do PSDB na Câmara, deputado Zé Aníbal. Deputado, a nova pesquisa CNT Census revela ali uma certa preocupação para o PSDB? Não. Pesquisa é aquilo, fotografia do momento. A fotografia do momento é esta. Eu inclusive tive a oportunidade de dizer já no bloco anterior.
Considerando o grau de exposição da ministra, inclusive através de sucessivas transgressões explícitas praticadas pelo presidente da República, o uso de dinheiro público, essa viagem ao São Francisco para supervisionar a obra, não tem obra nenhuma. O presidente passou 3 dias dando declarações políticas e tirou uma foto com uma colher de pedreiro passando massa assim, num lugar meio imaginário. Tem obra, a gente depois foi verificar. O que tem de obra lá, uma coisa que eles destacam muito, é extinção da cobertura vegetal, no trecho tal, ou seja, desmatamento. Mas a obra mesmo ainda não. Toda essa exposição levou a ministra a esses patamares que estão na CNT Censo, só isso. Não é? Quer dizer, e de outro lado, o nosso candidato não existe ainda. Nós temos 2 pré-candidatos que se movimentam dentro do espaço, do território dos seus estados. E se movimentam administrativamente, não eleitoralmente. Quando saem de lá para um ou outro ato partidário, fora do expediente e recinto fechado. Então esperava-se um crescimento até maior da ministra? Eu, pessoalmente, até achava que ela poderia ter crescido mais. Eu acho que a ministra está com dificuldades. Enquanto ela estiver ali, o Lula todo o tempo do lado e tal, mas na hora que ela soltar, tiver que se expor, tiver que se colocar... Aliás, o desempenho dela antes do apagão, pelo qual em grande medida ela foi responsável, que é a gestão dela no Ministério de Minas e Energia, ela disse que o Brasil não teria mais apagão. Mas, queimou a língua, falou 15 dias antes. Mas... Depois já começou a admitir que poderá voltar a ter. E por último, está no silêncio. Resolveu parar de falar. Mas uma coisa interessante é que esse modelo foi desenhado pela ministra, mas o relator da medida provisória que fez mudanças no setor elétrico, da medida provisória, foi o líder Zé Carlos Aleluia, do Democratas, que está na oposição. Então, em parte, a oposição não teria culpa por essa... Que culpa? Nenhuma responsabilidade. Tem a ver, o modelo está ali definido, tem regras de fiscalização, de segurança que devem ser observadas, tem uma agência que é responsável por isso, mas se houve problema de manutenção, não é problema de relator, é problema de governo, de gestão. Então, o problema não é do marco, mas é da gestão. Não, gestão. Inclusive essa história de que fizeram mais, fizeram nada. O governo Fernando Henrique Cardoso acrescentou percentualmente à geração de energia no Brasil mais do que o governo Lula até esse momento. Então é muita falácia destituída de números, descontextualizada dos números. Agora, o governo tem que dar satisfação para criar alguma segurança de que não vai acontecer na dimensão que aconteceu. Porque está acontecendo no Rio, agora estão acontecendo no Rio apagões sucessivos, quer dizer, um atrás do outro, estão acontecendo em outros lugares. Isso é prenúncio de que há alguns problemas aí, de gestão, de manutenção. Essa história de que linhão de Itaipu, raio e trovão. Eu uma vez estive em São Roque, que é onde passa o linhão de Itaipu, ali próximo a São Paulo. Começou uma chuva forte. Eu falei à pessoa, vamos embora daqui, porque tem esse linhão, e nós aqui do lado. Ele falou, não, aqui é um lugar mais seguro. Que o linhão tem toda a proteção para trovões, raios, chuvas. Não houve nenhum tufão, não houve nada dessa natureza. Não é? Então, portanto, até agora o governo está batendo cabeça e nós vamos cobrar mais ainda. Não é por cobrar, é porque você precisa saber, olha, foi por isso aqui. Foi por falta de manutenção, foi por falta de gestão, foi uma barbeiragem do operador nacional do sistema, foi alguma coisa aconteceu. Você não deixa 60 milhões no escuro, e isso também não é um micro problema, como disse o famoso ministro da Justiça do governo Lula, que é uma pessoa muito atabalhoada, né? Muito bem protegida pela Polícia Federal. Os outros 60 milhões ficaram no escuro, assustados, problemas de segurança e de saúde, e ele disse que é um micro problema. O senhor não acha que esse tema, apagão, não é sensível à oposição em função do racionamento que houve no governo Fernando Henrique? Nada. O governo Fernando Henrique é porque todo mundo vive ali no dia a dia, né? As pessoas estão vivendo e não vivem com o retrovisor, olhando ao passado. Mas se nós não tivéssemos tido real, estabilidade, lei de responsabilidade fiscal, fundamentos macroeconômicos todos, câmbio flutuante, enfim. A revista Economist fez uma matéria outro dia mostrando, olha, num certo sentido, Lula, quer dizer, a sabedoria do Lula em preservar as políticas, a política econômica do governo anterior, né? E ressalvando o grande mérito, porque o Brasil está numa situação que ele pode efetivamente se projetar mais, é do governo anterior. Isso é Economist, que é a revista mais prestigiosa do mundo. E o Lula,
em entrevista para um jornalista outro dia na Rede TV, disse o quê? Ainda bem que eu não ganhei eleição, nem em 89, nem em 94, nem em 98. Teria sido um desastre para o Brasil. Que ele não teria tido tempo de praticar o pragmatismo sindicalista dele, de resultados. Ele estava muito prisioneiro daquelas forças políticas todas ali, que queriam o quê? Romper com as organizações internacionais, negociar de tal forma, triplicar o salário mínimo, não sei. Aquele discurso vazio deles, mas que era um discurso para tentar ganhar a eleição, que infelizmente o fez perder 3. 2 delas, as 2 que perdeu para o Fernando Henrique, no primeiro turno. Agora, essa história de vai para cá, vai para lá, não tem jeito. O Brasil pegou um rumo aqui. O que está faltando, a perna que está faltando para que o Brasil realmente ande melhor, é um Estado que tenha a capacidade de investir e de se associar e de promover investimento. Esse governo é ruim de plantar. A logística do Brasil, em matéria de aeroportos, em matéria de estradas e de portos, está muito mal. Nós vamos ter apagões aí. O governo Fernando Henrique teve um problema de apagão, de insuficiência de oferta de energia, teve que fazer todo uma readaptação, um rearranjo para impactar o menos possível a economia, mas o governo tinha feito todo um processo anterior de tirar o Brasil do buraco. Você não pode, num governo, resolver tudo. Esse governo atual, que devia ter feito algumas reformas, por exemplo, não fez nenhuma. É muito conservador. É só bom de colher, ruim de plantar. Então, na verdade, o PAC, por exemplo, nós sabemos que tem problemas ali e tal. Isso é um problema de investimento em infraestrutura? Como é que o senhor... Pelo contrário, o PAC, supostamente, no caso do PAC, seria solução. Investimentos rodoviários, não é? Sim, em obras de engenharia, recapeamento. Capacidade gerencial do governo. Pois é, por que não sai o PAC? Hoje, estamos aí, final de novembro. 20% do PAC executado esse ano não chegou nem a isso ainda. Acho que está em 16, 17. Não sei o dado dessa semana. De 27 bilhões orçados do PAC. O resto é conversa do governo, é carrinho de pipoca que eles querem pôr lá no PAC. O que interessa é o que está orçado no orçamento para investimento. A ideia é boa. A maior rubrica é transportes. Depois tem saneamento, tem estradas, tem transposição do São Francisco, tem isso, aquilo outro. Só que não sai do papel. É menos de 20%. Aí o Lula, que é muito esperto, tentou jogar essa responsabilidade em cima do TCU. Tribunal de Contas da União é que não deixa a gente trabalhar. Esse tal DENIT tentou jogar a culpa no meio ambiente, que não dá licença. Nós aqui votamos e falamos, olha aqui, quando se tratar de recapeamento de estrada, não precisa de licença ambiental. Só recapear não precisa. Não pode mudar a trajeto e tal. Mas recapear, não aconteceu nada. Votamos isso, favorecemos, facilitamos, e assim mesmo, conversando com os ambientalistas, tudo bem, recapear não tem problema. Não fizeram. TCU mostrou que das 200 e tantas obras que eles estavam investigando, só 9 foram interditadas. O que o Lula já fez? Foi jantar com o pessoal do TCU, que ele viu que por aí não dava. Ele começou a passar uma imagem muito autoritária, autocrática, dizendo até inclusive com relação à imprensa. A imprensa não deve nem fiscalizar, nem investigar, nem denunciar, só noticiar. Que é isso? Aí voltou atrás, agora com relação ao TCU, viu que não colou, é incompetência mesmo e falta de dinheiro. A gastança está tirando desse governo qualquer capacidade de investimento. E parece que é uma intenção deliberada do presidente. Eu vou promover a gastança, o que vier depois que se vire para resolver os problemas da logística. Não vai ser fácil. Vamos encerrar mais esse bloco e voltamos em seguida. Voltamos e hoje o nosso entrevistado é o líder do PSDB na Câmara, deputado Zé Aníbal. Deputado, com relação à votação do pré-sal, o governador do Rio de Janeiro diz que o Rio está sendo roubado. Como é que está essa relação, esse debate na Câmara aqui, em relação aos governadores querendo ter mais recursos do pré-sal? 2 palavrinhas para o nosso internauta aqui. O Brasil tem uma lei de petróleo, de 97, feita no governo FHC. Quais são os principais resultados dessa lei?
Petróleo era 3% do PIB em 97, hoje é 14%, multiplicou quase que por 5%. Petrobras era uma imensa empresa, hoje é a maior empresa não financeira das Américas, é um gigante, cresceu enormemente, mesmo com a abertura do setor a novos investidores. Terceiro, a produção de petróleo era 900 mil barris dia, hoje é 2 milhões e 200 mil barris dias, 12 anos depois. E mais, a quantidade de investimentos que o setor recebeu. O ano passado, o setor de petróleo foi responsável por 40% da formação bruta de capital fixo no Brasil, portanto, dos investimentos feitos. Então, essa lei foi um sucesso. Permitiu, inclusive, a descoberta do pré-sal. O que esse governo quer fazer? Ele quer criar uma marca. Ele quer se associar a alguma coisa que, na cabeça do presidente Lula, é a redenção do Brasil, uma dádiva de Deus. Deve ser mesmo, tomara que seja, né? O pré-sal é uma grande descoberta. Ela precisa ser muito racionalmente explorada para que renda tudo que pode render para o Brasil. Pois bem, o governo então fez 4 projetos. 2 são absolutamente inúteis. Um nós já votamos aqui, que é uma empresa. Uma empresa que podia ser resolvida com uma diretoria na ANP, mas eles querem uma nova empresa. Cabidão de emprego, etc. Partilha. Modelo anterior, concessão. Eles querem introduzir a partilha. Podia só, com uma mudança na lei de 97, introduzir também a partilha junto com a concessão. As participações especiais, que hoje vão até 40%, podia levar até 90%. O que está acontecendo? O governo administrou mal a negociação disso aí, o modo, inclusive, como vão ser distribuídos os royalties, né, os dividendos dessa exploração do petróleo, e jogou o conflito para dentro do plenário e para os estados, as bancadas entre si. Uma irresponsabilidade. Vai travar essa discussão aqui na casa. Vai travar. E mais, deixou aí correr solto os estados que até hoje não se beneficiam dos royalties do petróleo, estão querendo que, mesmo sobre as áreas que já foram licitadas do pré-sal, sob o modelo de concessão, eles tenham também uma participação. Uma confusão. Armaram uma confusão. Isso vindo de um presidente que durante 6 anos e meio falou do quê? Biocombustível, biocombustível, biocombustível. Fez campanha eleitoral mostrando vidrinho de biocombustível, né? Em 2006, olha aqui, o Brasil, isso, aquilo. O pessoal foi lá e investiu. Se aplicou muito dinheiro nessa área, e o presidente da República agora não fala mais de biocombustível, fala de pré-sal. Eu acho até que exageraram na dose. Exageraram na dose, porque quando o santo, né, aquela história, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Mas o DEM está obstruindo ali a votação. O PSDB acha melhor, não está obstruindo, também não é a favor. Como é que o senhor acha que isso não facilita o governo? Não facilita nada. Primeira discussão foi sobre a empresa. Tanto nós, como o DEM, como o PPS, mostramos a não necessidade dessa empresa. Essa empresa não precisava ser criada. E batemos na mesma tecla, cabide de emprego, não tem critério nenhum para a formação dessa empresa. Não estamos copiando a empresa da Noruega. Conversa fiada. A empresa da Noruega tem um número de funcionários bem estabelecidos, salários, etc. Aqui não tem nada disso, que era uma empresa. Depois o que vai acontecer lá? Bom, não é à toa que começaram pela empresa, a Petrosal, né? Em vez de começar pelo marco regulatório, que é o mais importante, que é a partir daí que você define as outras, né? As outras consequências. Bom, agora colocaram um marco regulatório, mas eu acho que vai travar. Já começou a travar e vai continuar travado por essa disputa toda em função dos royalties. O governo estava querendo deixar isso para 2011, ou seja, para o sucessor. O senhor falou está falando aí em travamento das votações. O governo tem uma expectativa de concluir essas votações no Congresso em relação ao pré-sal até maio do ano que vem. O senhor acha possível a efetivação desse cronograma? Possível é. Não vai alterar em nada, viu? Sabe o que é importante daí? Capitalização da Petrobras. Petrobras é uma empresa que está com problema de giro. Começou com aquele dinheiro que pegou com a Caixa Econômica Federal ano passado. Que quando o senador Tasso Gereissati disse, opa, cuidado, eles ficaram bravos. Como questionar uma empresa como a Petrobras? Não, tudo bem, de qualquer maneira não é comum que a Petrobras tenha um problema de caixa que tenha que recorrer à Caixa Econômica Federal. Depois o problema dos impostos, que até derrubaram a secretária.
Depois problema daqui, já teve uma capitalização, agora está precisando de mais. E o presidente da Petrobras, que é uma figura, né? É um muito alegre, né? Tudo bem. O lucro da Petrobras cai fortemente no último trimestre. Diz, não, mas está tudo ótimo. Tudo ótimo, ô cara pálida. Explica por que está tudo ótimo se a taxa de juros da Petrobras, se o ganho da Petrobras está caindo. Não é assim. As pessoas precisam ser tratadas, ainda mais uma empresa pública, com grande participação, 300, 400 mil trabalhadores compraram ações dessa empresa, tem que explicar por quê. Não é? Enfim, então, a capitalização da Petrobras, independentemente do pré-sal, é muito importante. Agora, a empresa, o modelo, né? O modelo, eles travaram, desde aquela rodada que eles travaram ano passado, com isso aí, você já deixou de faturar muita coisa. Né? Então, estão operando mal, estão operando por impulsos, tentando dar um grande golpe, vamos mostrar aí que agora vai ao racha. Não é assim. Melhor teria sido se tivessem sido racionais e tivesse usado melhor ainda, mais ainda, a lei anterior. Saindo um pouco da questão energética, que é atual, né? Indo para a Previdência. O PSDB apoiou aí a inclusão na pauta daquela emenda que vincula o reajuste das aposentadorias ao reajuste concedido ao salário mínimo. Comentou-se aí que, no fundo, o partido seria contra porque poderia vir a ter que arcar com esse ônus num governo tucano. E também a questão do fator previdenciário. O PSDB vai votar para derrubar, visto que foi no governo Fernando Henrique que o fator foi implantado? Vamos começar logo com o fator previdenciário. Eu sou contra terminar com o fator previdenciário. O fator previdenciário, ele reduz, apenas isso, reduz a velocidade de crescimento do déficit. Ele reduz um pouco. O déficit está crescendo. No mês de setembro, a presidência teve 9 bilhões e 700 milhões de déficit. Quase 10 bilhões. Eu falo com os deputados aqui, porque alguns às vezes têm dificuldade de ver a grandeza. Mas sabe o que significa isso? Que todos os dias úteis do mês de setembro, a Previdência teve que ir no Tesouro e dizer, me dá 500 milhões hoje, senão eu não fecho a conta. 500 milhões por dia. O que se faz com 500 milhões em matéria de saúde, em matéria de educação, educação profissionalizante, de logística? Quer dizer, é impressionante. Você tem um pouco mais de recursos, gera um pouco mais de caixa, vem um assalto. Não dos trabalhadores da Previdência do INSS. E aí entra nessa questão do reajuste do INSS. A média das aposentadorias do INSS é R$700. O setor público é 10 vezes isso. As especiais, no parlamento, é mais que isso. Isso é um escândalo. Um escândalo. É a pior divisão, pior segregação que existe entre os brasileiros. Sistemas especiais de aposentadoria e o INSS, onde o cidadão ganha na média R$700. É justo dar aumento para os trabalhadores aposentados no INSS que ganham salário mínimo, no máximo 2 salários mínimos? Claro que é. E tem que se analisar isso e ver o que é possível dar. E se ter a coragem de ver como equacionar essa situação de aposentadorias especiais. Nenhum país do mundo tem a nossa situação. Fator previdenciário, entre outras razões, acabar com ele, é absurdo, porque de 4 aposentados no Brasil hoje, 1 ainda tem menos de 50 anos. O Brasil é um país que tende a aumentar a expectativa de vida das pessoas a cada ano. Não faz sentido. Vamos encerrar mais esse bloco e voltamos para o último bloco em seguida. Voltamos e hoje entrevistando o líder do PSDB na Câmara, deputado José Aníbal. Deputado, qual a agenda que o senhor acredita, as propostas que devem ser votadas ainda este ano, e um balanço que o senhor faz do ano legislativo? Olha, em primeiro lugar, o que pode ser votado, porque o governo quer votar o pré-sal e temos que votar o orçamento. Pode ser que votemos ainda os precatórios, essa nova sistemática de precatórios, para o pagamento de precatórios, que é justa, a meu ver, votamos o primeiro turno, a emenda constitucional tem que votar o segundo turno.
há também a expectativa de que se vote o projeto que o governo eventualmente mandar sobre reajuste dos aposentados, equivalência com reajuste dos ativos, no que se refere a salário mínimo. Muito mais que isso, não sei se haverá possibilidade, nós temos mais 3 semanas de atividade parlamentar. E também me preocupa abrir muito a pauta nesse momento, essa coisa de final de ano, né? Talvez até pelo espírito natalino, né? Mas é um saco de bondades. Só que esse saco de bondade custa para o Tesouro, né? E o governo é especialista nisso. Esse ano, muitas matérias criando novos cargos, prescindíveis, não são imprescindíveis. No caso da educação, isso foi patente. O ano passado criamos 49 mil cargos para a educação. Esse ano o ministro pediu mais 8 mil. Nós fizemos um estudo, dos 49 mil, eles constituíram efetivamente 19 mil, ficaram 30 mil em abertos. Sugerimos ao ministro que, em vez de pedir mais 8 mil, usasse dessa cota que ele tem de 30 mil a contratar para resolver esse problema. Não, não quero, eu quero mais 8 mil. É tudo mais. A racionalização, a gestão, a preocupação com os pobres que esses precisam do remédio no posto, recursos para a saúde, precisam de uma atenção de políticas públicas mais competentes, precisam de que se abra o horizonte. Não é só a Bolsa Família é fundamental, foi iniciada por nós, com outros nomes, e nós vamos continuar a fazer. O Brasil conquistou a universalização do ensino. A sociedade brasileira hoje está muito mais atenta. Todo mundo quer ter renda necessária para viver. Ninguém mais pode passar fome no Brasil. Essas coisas todas temos que fazer. Agora, o que não pode é núcleos de privilégios, né, que se encastelam na administração e vão sedimentando privilégios. E o governo vai sancionando. Tem que fazer políticas públicas que realmente invistam, gerem emprego, plantem para o momento seguinte. Eu acho que está de bom tamanho se a Câmara votar, ficar no pré-sal, na votação do pré-sal, precatórios e orçamento este ano. Deputado, com relação à Conferência do Clima em Copenhague, como o senhor avalia a meta que o governo vai apresentar, vai levar à conferência, e se o PSDB teria algo a fazer diferente, a propor diferente com relação a essa meta? Em primeiro lugar, acho que a ideia do governo entre 30 e 40, né, de redução das emissões até 2020, não é isso? É uma boa meta. Precisa analisar direitinho como é que vai ser o banco de dados que o governo vai constituir para isso, de onde vai partir, para que realmente o resultado apareça e não seja uma quimera. Mas, em princípio, positivo. Batalhar para que os outros países também entrem nessa política, né? O governo de São Paulo acaba de publicar uma legislação nessa área que é muito positiva, muito importante. O governo de Minas já tem uma política de desmatamento zero. O governo nacional precisa avançar para isso, fortemente, e não em prazo tão dilatado. Não é só redução, é acabar com a política de desmatamento. Não faz mais sentido desmatar. Você tem tecnologias alternativas, você faz replantios, busca novos caminhos. Para qualquer tipo de indústria, você tem a condição de produção alternativa. Enfim, mas acho razoável. Eu temo pelo resultado conjunto da reunião, a expectativa. E cada dia mais a gente está vendo aí o impacto das consequências de políticas frouxas de preservação, de sustentabilidade. Os impactos são cada dia piores e começam a apontar em direções desastrosas, não imediatamente, mas no médio prazo a situação pode se agravar. De qualquer forma, o que o governo está levando é razoável, não é? Nós podíamos acrescentar a isso alguma coisa em matéria de desmatamento e outras políticas mais, mas está razoável. Deputado, o presidente do Irã, Ahmadinejad, esteve no Brasil, visitou o Brasil. O presidente Lula defende a entrada da Venezuela no Mercosul. Na questão de Honduras também, o governo deu abrigo a Manuel Zelaya na embaixada do Brasil naquele país. Enfim, qual a avaliação do senhor em relação à política externa? O senhor acha que o Brasil está caminhando na direção certa? O presidente Lula está correto ou não nessas movimentações? Política externa frouxa. O Brasil podia multiplicar acordos bilaterais, não tem feito isso. O Brasil tem tido sorte, graças a Deus. Então, nós produzimos o que o mundo consome.
commodities de todo tipo, etc, etc. Então, o esforço, né, a iniciativa, o ativismo governamental em matéria de comércio exterior é muito precário. Perde-se muito tempo com as viseiras ideológicas, né? Tem que ser mais pragmático. Eu considero que essa relação do Brasil com o Irã, com Ahmadinejad, o que há a lamentar fortemente aí é que o Brasil mantém essa relação de uma forma não crítica. Tem que criticar. Esse sujeito foi eleito com uma fraude, uma eleição que foi uma fraude. Eu fui contra ele ter vindo ao Congresso. Eu achava que o presidente da Câmara e do Senado não deviam recebê-lo. Isso aqui é a casa do povo, da representação política da população. No entanto, receber um ditador aqui, um tiranete. Ora, o Lula alega o pragmatismo das relações entre estados, etc, etc. Tudo bem, é uma razão que ele... Eu, pessoalmente, preferia que o governo brasileiro, mantendo as relações comerciais com o Irã, não tivesse aceito essa visita do Ahmadinejad aqui. O negócio com Honduras é uma sucessão, parece até um negócio de comédia pastelão, né? O governo tem um personagem que é meio um personagem de comédia pastelão, Marco Aurélio Garcia, né? Até hoje ele não conseguiu ainda ter uma visão de Estado, né, que corresponda aos interesses do país mesmo, né, com relação à política externa. A Venezuela é uma admissão permanente que o presidente Lula faz de transgressões continuadas do Chávez às regras do jogo democrático, né? Continuadas. Em contrapartida, o Chávez declara que o Lula devia ter a possibilidade de reeleição. Quer dizer, é um que tem propensão autoritária com outro que abertamente assumiu um papel de tirano, né? Deputado, um assunto que tomou conta no último ano do país foi a crise econômica. O governo disse que ela chegou ao fim, não tem mais crise, que na verdade foi uma marolinha ali. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor encara esse cenário? Realmente nossa economia agora está estável? Falta alguma coisa? Não, a economia nunca deixou de estar estável, ter fundamentos sólidos. Foi o que nós fizemos no PROER. Eles saíram para a rua para gritar contra, há 10, 12 anos atrás. Nós reestruturamos o sistema financeiro. Podia quebrar. E quando quebra o sistema financeiro é um desastre, né? Impacto sobre o PIB. Agora o Lula declara ainda bem que os banqueiros estão ganhando muito dinheiro, porque assim não me dá problema. Ele acendeu a luzinha. Ele é vivo, rápido, né? Tiveram que socorrer alguns bancos e tal. O Brasil perdeu muito. Esse crescimento do último trimestre é um crescimento sobre uma base muito deprimida. Mas que bom que nós estamos saindo da crise um período mais curto. De qualquer forma, houve muito desemprego, houve perdas expressivas nas exportações, geração de riqueza, de renda e, sobretudo, falta de investimentos. Mas, de qualquer maneira, que bom que o Brasil está tomando de novo um caminho de crescimento, ano que vem a perspectiva é de crescimento, e tomara que cresça já cuidando melhor de investimentos, de agregação de valor, enfim, e várias coisas que esse governo deixou para trás e que eu caracterizo como plantio. Tomara que cresça plantando. Bom, chegamos ao fim dessa entrevista, onde hoje ouvimos o deputado José Aníbal sobre conjuntura, sobre sucessão, eleição presidencial, e agradecemos ao deputado senhor por ter nos recebido aqui. Quero agradecer também a vocês três, ótimo, que vocês estão aí num processo de, enfim, formação, de envolvimento com a vida pública, econômica, parlamentar do país. Parabéns. Obrigado.